Existe basicamente essa regra na cabeça de muita gente. E a gente não aplica isso a nenhum outro grupo no mundo, mas se qualquer judeu, em qualquer época, disser ou fizer qualquer coisa, você pode atribuir isso ao grupo. Entendemos que você não aplica isso em nenhum outro lugar. Somos sempre lembrados disso com o Islã. Sempre que ocorre um ataque terrorista e dizemos que o Islã foi responsável, respondem que não se pode culpar todos os muçulmanos. Mas eu não conheço quem faça isso. Mas a maioria dos muçulmanos provavelmente não apoia aquele ataque terrorista ou algo assim. Ninguém faz isso e afirma que todo muçulmano é responsável por isso. Estamos vendo pessoas como Tucker Carlson, Candace Owens, pessoas assim falando de forma diferente sobre o Islã, sobre Israel, coisas desse tipo. Qual é a sua avaliação sobre isso? Mas vocês tiveram basicamente mudanças de opinião de 180 graus, como Tucker, Candace, basicamente todo mundo desse lado sempre foi muito crítico ao Islã e ao Irã e todas essas outras questões durante toda a carreira deles. E então, recentemente, depois que Tucker perde o emprego na Fox e Candace perde o emprego no Daily Wire, de repente eles mudam de perspectiva numa direção totalmente oposta. E o Islã nunca foi o problema. Na verdade, são todas essas outras coisas. E o Islã é meio que o bode expiatório para outras coisas que estão acontecendo. E quanto a entender essa mudança completa, é meio estranho porque isso não foi explicado, certo? Tipo, eu posso ter uma opinião sobre algo e depois mudar de ideia e 2 semanas depois dizer, pessoal, eu estava errado sobre isso. Aqui está a posição correta. Nessa situação, eu deveria ser capaz de explicar o que me fez mudar de ideia. Tipo, eu estava completamente errado sobre isso. Eu tinha informações péssimas, eu não sabia, e agora aprendi um monte de coisas novas. Descobri que estava errado e por isso estou mudando de lado. Já defendi posições e depois mudei totalmente de opinião em outros momentos da minha vida. Então, uma coisa seria se eles realmente explicassem. Aqui estão todas as informações que não sabíamos antes, mas agora sabemos. E por isso estamos mudando de lado. Eles simplesmente mudam de lado inexplicavelmente, e agora estão dizendo exatamente o oposto do que diziam anos atrás. Então você pensa, ok, se não há uma explicação real para por que isso aconteceu, tem que ser por outro motivo. Então parece que pode ser, sabe, nenhum dos dois gosta de Israel de verdade. Então pode ser só ok, vou apoiar quem for contra Israel. Eles podem estar se aproximando do Islã, já foi sugerido, mas não tenho informações. Talvez estejam recebendo dinheiro de alguém. Nesse caso, ao trabalhar para a Fox, você é pago para dizer o que a Fox quer. Você não trabalha mais para eles, então seja quem for que te paga agora. Não sei o suficiente para afirmar se eles recebem, pois outras pessoas podem saber. Eu sei que há todo tipo de gente apoiando o Irã agora, de repente, que provavelmente não está recebendo nada por isso. Então, sim, há várias explicações possíveis, mas nenhuma delas parece boa. Tudo isso parece diabólico. Como Tucker, por exemplo, ele fala sobre como os cristãos são perseguidos em Israel e estão prosperando no Catar e prosperando nesses outros países islâmicos. Parece que você tem que ser cego para ver isso, para dizer isso. Não, quero dizer coisas assim, isso não faz sentido nenhum. Portas Abertas. Portas Abertas é uma organização que monitora a perseguição aos cristãos ao redor do mundo. E todo ano eles divulgam os 50 piores lugares classificados em termos de perseguição aos cristãos. E o Islã, se não me engano, países muçulmanos são 9 dos 10 piores lugares do mundo para ser cristão em termos de perseguição. E entre os 50 piores lugares, Israel não está nessa lista. Israel não está na lista. Israel é o único lugar no Oriente Médio onde o cristianismo está crescendo. Já foram feitas pesquisas com cristãos em Israel. Vocês estão felizes? Vocês estão felizes morando em Israel? A maioria dos cristãos diz que está totalmente feliz morando em Israel. Então, sim, é totalmente fora da realidade dizer que, sabe, Israel é esse terrível, sabe, perseguidor de cristãos. Agora, o que acontece é, e isso é outra coisa, é meio que outro, não sei se é um problema sério, mas existe basicamente essa regra na cabeça de muita gente. E a gente não aplica isso a nenhum outro grupo no mundo, mas é assim. Se qualquer judeu de qualquer época disser ou fizer qualquer coisa, você pode atribuir isso ao grupo todo.
Percebemos que você não aplica isso em nenhum outro lugar, só no Islã, e somos sempre lembrados disso. Quando ocorre um ataque terrorista e dizem que o Islã é culpado, respondem que não se deve culpar todos os muçulmanos. Mas não conheço quem culpe todos por tudo. Muitos muçulmanos podem não apoiar, a maioria provavelmente não apoia aquele ataque terrorista específico. Ninguém faz isso e afirma que todo muçulmano é responsável. Estamos sempre sendo lembrados dessa regra. Se fosse direcionada a pessoas nos Estados Unidos, já tivemos experiências assim em alguns contextos. Com o Black Lives Matter anos atrás, houve reclamações sobre a polícia atirando em pessoas negras desarmadas. E isso acontece, e isso acontece, e isso não deveria acontecer. E sabe, você não deveria ser policial se você, sabe, atira em pessoas desarmadas ou algo assim. Mas você tinha pessoas, e as pessoas, eles entrevistavam pessoas e chegavam para as pessoas e perguntavam quantos negros desarmados são baleados por policiais todos os dias nos Estados Unidos. Quer dizer, todos os anos nos Estados Unidos eles dizem milhares. Eles acham que são milhares porque toda vez que isso acontece é transmitido sem parar e tudo mais, quando na realidade seria mais como 18, seria mais como 18 novamente, deveria ser 0, mas seria mais como 18. Não eram milhares, mas como isso é jogado na cara das pessoas, elas acham que é como se policiais em todo lugar estivessem atirando em negros desarmados. Mas as pessoas acabaram entendendo. Agora, imagine alguém em outro país dizendo: veja os Estados Unidos, a polícia atira em pessoas negras por todo lado. Você diria: bom, não, isso acontece e é ruim, mas não é em todo lugar. E você não quer culpar todos os policiais. Você não quer dizer que isso acontece nos Estados Unidos. Ou mesmo com grupos cristãos, nós tivemos alguns grupos cristãos estranhos nos Estados Unidos, mas o mais popular de um tempo atrás era da Igreja Batista de Westboro. Esses caras protestavam em funerais de soldados, dizendo que o filho fuzileiro morreu porque os Estados Unidos permitiam o casamento gay. Eles insistiam no protesto, enquanto as pessoas pediam: é um funeral, saiam daqui. Vocês são malucos? Essa família de luto está lá ouvindo que o filho morreu por isso ou aquilo. Mas pense em pessoas de outro país dizendo: nos Estados Unidos é isso que os cristãos fazem. Cristãos nos Estados Unidos vão protestar em funerais de soldados e dizem que é por causa disso ou daquilo. Você diria: não, esse é um grupo que faz isso. Você não diz que é assim que os cristãos são nos Estados Unidos. Você não diz que é assim que os Estados Unidos são. Mas os judeus, de alguma forma, são a exceção à regra. E aí você tem vídeos que circulam na internet desses judeus ultra-ortodoxos em Israel que cospem na direção de cristãos. E eles pegam esses vídeos e espalham por toda parte. E aí você tem um monte de gente que, por causa das redes sociais, acredita que um cristão não pode andar na rua em Israel sem que judeus cuspam nele. Então eu respondia: do que você está falando? Eu já estive em Israel várias vezes, andei por todos os lugares, já caminhei pelas ruas da cidade velha. Muçulmanos, judeus e cristãos andam juntos, cada um com suas roupas típicas. Você vê mulheres totalmente cobertas com seus niqabs e tudo mais, passando bem ao lado de rabinos judeus e outros. Ninguém está cuspindo em ninguém, mas eu tenho o vídeo. Isso já aconteceu e acontece em alguns lugares. Mas concluir, portanto, que isso é assim em geral realmente simplesmente estranho. E você deveria entender. Muçulmanos deveriam entender. Não se diz isso aconteceu, então são todas as pessoas. Cristãos deveriam entender. Mas judeus são tratados como exceção. Não é só desse jeito. Parece que, historicamente, se alguém citar algo dito por um rabino judeu no século VII, vão afirmar: tá vendo? É isso que os judeus acreditam. Mesmo que seja algo que 99,9% dos judeus nunca nem tenham ouvido falar, muito menos sigam como suas crenças. O estranho dessa situação é isso. Online pegam um trecho como: aqui está um judeu cuspindo em um cristão, viu? É isso que os judeus fazem. Enquanto eu, quando estou lá, começo a perguntar sobre isso. Então eu comecei a perguntar para as pessoas: ei, qual é a desses vídeos? Porque eu não vi isso. Eu não vi isso em lugar nenhum. Nunca vi ninguém fazendo isso. Ninguém nunca nem me olhou feio ou algo assim por andar por aí com uma cruz. Na verdade, bem, meu amigo Ridvan Yemir, o profeta apóstata, né, a gente estava andando por aí. Conversávamos com o Stefan, da Visa Kratz, uma agência de notícias, quando ele chamou: ei, vem ver isso. Entramos e demos de cara com o ator Michael Rapaport. A gente entrou no bar mitzvah dele e ficava no subsolo do lado de fora do Muro das Lamentações.
Descemos para o subsolo, onde ele fazia o bar mitzvah. Havia uns 40 ou 50 soldados das FDI e muita gente. Pensei, quero gravar isso. Então eu subi em uma pilastra meio que no meio da multidão, mas eu estava lá, cristão, usando uma cruz, filmando. Ninguém nem olhou torto para mim por nada. Todo mundo sorrindo, todo mundo feliz. E aí a gente acompanha ele caminhando junto pela visita às escavações. E aí você começa a sair e eu vejo uma porta e fico pensando, o que será que tem aqui dentro? Entro e lá estava, a sala onde eles copiam os rolos da Torá. E então havia vários escribas da Torá lá dentro. Eu entro, estou usando uma cruz. Todos meio que olham para mim e depois voltam ao que estavam fazendo. E não parecia haver nenhuma hostilidade em relação a mim. Então eu perguntei para algumas pessoas ali, o que está acontecendo com esses vídeos de pessoas cuspindo em cristãos? Eles disseram que uma seita ultra-ortodoxa faz isso e que outros grupos a consideram errada e problemática. E é tipo, ok, como alguém, sabe, do ponto de vista de um americano que entende que há vários grupos fazendo coisas que outros não aprovam e tal, como é que você culpa o grupo inteiro e depois declara que é isso que todo mundo lá faz? Todos deveriam entender que isso não se faz, mas Israel é o único lugar onde culpar todos por algo dito ou feito por qualquer judeu, em qualquer época, é considerado legítimo. Eles dizem sem judeus, sem notícias, e é isso, é você. Você tem, nos campi universitários, algumas situações desastrosas onde, e é meio que exatamente o que eu estava mencionando antes, se tudo o que você vê toda vez que entra nas redes sociais são vídeos de policiais atirando em pessoas negras desarmadas, você já viu vídeos disso. Se é só isso que você vê, acha que é algo descontrolado acontecendo. E então, se você é bombardeado o dia inteiro com certas imagens e certas ideias, você acha que esse é o maior problema do mundo. E aí você acaba ignorando outros problemas porque não conseguem colocar isso constantemente na frente de todo mundo. E então, sim, você tem o Irã e tem um regime que você está protestando porque quer alguns direitos humanos básicos e algumas liberdades básicas. Nós simplesmente vamos te matar até você parar de protestar. E quero dizer, você teve Reza Pahlavi que acabou de falar ao parlamento sueco, e ele está destacando, ele diz, as nações europeias não deveriam ser aquelas que apoiam os direitos humanos e estão do lado das pessoas que querem direitos humanos? E mesmo assim não há um pio quando as pessoas estão sendo simplesmente assassinadas nas ruas por exigirem direitos humanos básicos. E não quero dizer, tirando o Irã, os iranianos protestaram, os que vivem no Ocidente também, mas não vimos grupos universitários e outros dizendo vamos ficar aqui fora e fazer greve de fome e tudo isso. É como, por que vocês não se importam com essas milhares de pessoas sendo brutalmente assassinadas por um regime ditatorial? E mesmo antes disso já era uma questão que pelo menos tinha começado. E é meio bom que as pessoas começaram a usar isso. Mas os cristãos na Nigéria, quero dizer, lá você tem grupos muçulmanos tentando eliminar completamente, aos poucos. A Nigéria é bem grande, mas existe meio que uma linha que atravessa, onde de um lado a maioria é muçulmana e do outro lado a maioria é cristã. O objetivo de muitos dos grupos terroristas muçulmanos é simplesmente ir movendo essa linha aos poucos, ano após ano, mas de forma implacável, sem nunca parar. Eles seguem avançando essa linha cada vez mais longe. Se conseguissem fazer isso por toda a Nigéria, não pararia ali. Eles seguem descendo para o sul da África, que é o objetivo final. Pensam a longo prazo. Mas meu amigo Robert Spencer e eu costumávamos fazer um programa chamado This Week in Jihad, onde a gente recapitulava em uma hora os principais ataques jihadistas que aconteceram ao longo daquela semana. E nós percebemos, depois de um tempo, que poderíamos fazer esse programa só sobre a Nigéria, porque é toda semana. Toda semana há notícias sobre ataques terroristas na Nigéria, atacando cristãos, atacando igrejas e assim por diante. Nós poderíamos fazer um programa só sobre a Nigéria e você nunca ouviria uma palavra sobre isso, nenhuma palavra sobre isso na mídia do Ocidente. Isso mudou recentemente quando foi usado como uma espécie de contra-exemplo aos protestos universitários. É como, por que os manifestantes universitários nunca falam sobre o que acontece aqui? Quero dizer, cristãos estão sendo mortos por todos os lados. Ninguém nunca diz uma palavra sobre isso. Então, sim, sempre que você tem uma situação assim, e eu não sou alguém que acredita que todo mundo tem que reclamar de tudo, certo? Se você quiser focar em um assunto, é isso que você estuda. É isso que você acompanha e você aponta quando algo está errado. Eu não acho que, bem, você também tenha que ser um especialista em algo que está acontecendo na China ou algo assim. Você não precisa.
Mas quando é todo mundo em todos os campi e todos estão mirando na mesma coisa, e ninguém se importa com nada fora disso, parece que vocês foram doutrinados de forma bem severa. E provavelmente é uma combinação dos seus professores, da administração e de outros grupos do campus que estão dizendo o que você deve pensar e o que vai fazer de você uma pessoa legal se concordar com a gente nisso. Aí você vai ser super legal, vai fazer parte do nosso grupo. E claro, tudo que ocorre nas redes sociais